Eu comecei de fato no dia em que a Dilma sofreu o golpe. Se a gente não entrar para poder mudar, eles vão de fato destruir o Brasil. Ou você acha mesmo que se um Bolsonaro da vida não voltar, a primeira coisa que ele faz vai ser fechar o STF? A esquerda, a centro-esquerda, o progressismo, nós cansamos de apanhar da extrema-direita com mentira, com fake news. Se o PL começar a pautar as pautas reacionárias, pautas retrógradas, nós vamos partir para cima. A gente viu no Brasil inteiro uma mentira deslavada do Nicolas Ferreira. Ou o governo muda, dá um cavalo de pau na comunicação, ou 26, pode desistir, gente. Posso ser bem sincero? Nós temos que mudar tudo. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. O Café com Política de hoje recebe o vereador eleito para o seu primeiro mandato, Pedro Rousseff, do PT. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao Café com Política. Um bom dia para o senhor. Muito bom dia, é um prazer estar aqui. Vereador, vamos conversar primeiro. A gente está fazendo aqui uma rodada, ainda estamos em janeiro, então os trabalhos na Câmara ainda não ganharam a mesma tração que tivemos no ano passado, apesar de já termos inclusive tido votação para a presidência da Casa. Mas eu queria que o senhor contasse um pouco para o nosso ouvinte onde começou a sua trajetória política. O sobrenome, inevitavelmente, vai dizer, olha, começou com a ex-presidente Dilma Rousseff, mas foi exatamente no momento em que ela se engajou na política partidária, antes do PT, inclusive, foi onde que a sua relação com a política passou a ser parte da sua vida? Olha, eu tenho 25 anos hoje, então assim, eu sou jovem ainda. Não tenho uma grande trajetória política, mas eu comecei de fato no dia em que a Dilma sofreu o golpe. Eu estava do lado dela e eu percebi naquele dia que se a gente que é jovem, que é mais novo, que tem mais energia e que está na política para poder fazer o bem, se a gente não entrar para poder mudar o sistema, a gente vai ser engolido. Foi no dia do golpe, ao lado dela, que eu percebi que todos esses deputados de extrema-direita que votaram a favor da família, dos bons costumes, pelo pai, pela mãe, para poder tirar uma presidenta honesta do maior cargo desse país, isso prova pra gente que se nós, que somos boas pessoas, que estamos na política para poder fazer o bem, se a gente não entrar para poder mudar, eles vão de fato destruir o Brasil. A sua relação com ela é de uma conselheira política? Exatamente. De que maneira ela tem uma atuação, ou teve, na sua decisão de chegar para a política, e outros personagens também, sejam familiares ou de política partidária? Como é que foi a sua relação com isso, vereador? Olha, a Dilminha é a minha maior conselheira. Agora, ela sempre tentou ao máximo falar assim, Pedrinho, não entre em política, sai fora dessa, você vai perder sua vida, é perigoso, vão ficar em cima de você o dia inteiro, você não vai ter mais vida própria, porque quando você vira alguém de vida pública, tudo seu não pertence mais a você, mas sim a toda a sociedade, você tem que prestar conta. Isso é importante, mas ao mesmo tempo, ainda mais pela política que a gente faz, que é muito intensa, que é de embate, de falar a verdade para as pessoas, eu sou muito atacado com isso também. E com isso vem as ameaças. Então a Dilminha sempre falou, Pedrinho, não entra, vai dar problema, eles vão te ameaçar, vão correr atrás de você. Eu falei assim, Dilminha, eu quero entrar, porque se a gente não entrar, o sistema não vai mudar. Qual é a sua avaliação até agora, vereador, sobre... O senhor está chamando dessa espécie de sistema, inclusive na Câmara Municipal. Nós tivemos a eleição do presidente Juliano Lopes Lobato, que já é um parlamentar e tem sido bastante elogiado por boa parte dos integrantes da oposição à base do prefeito Fouad Noman. O senhor vê estruturas muito arraigadas de crítica social ao Partido dos Trabalhadores especificamente, ao senhor. Como é que o senhor está vendo esse panorama geral da chegada para a Câmara? Olha, eu vejo a minha chegada na Câmara mais como uma esperança, sabe? Porque a esquerda, a centro-esquerda, o progressismo, nós cansamos de apanhar da extrema-direita com mentira, com fake news, e os meus quase 18 mil votos, eles foram com esse intuito, de mostrar que um jovem de 25 anos, vereador, pode estar dentro de uma Câmara municipal para poder fazer o embate, para poder mostrar a verdade. E é por isso que a gente é tão perseguido, porque enquanto a extrema-direita só faz coisa errada, só conta mentira para poder desgastar um presidente eleito, um governo muito bom, o meu trabalho é desmentir isso, é ser realmente o bastião da verdade. E por isso que não gostam de mim.
por isso que me atacam, por isso que me perseguem, mas nós não vamos parar, porque isso só dá mais garra e mais energia pra gente. Como é que você imagina que isso se dará no plenário? E eu lhe pergunto porque já tivemos, por exemplo, na Assembleia Legislativa. A gente teve embates ideológicos e muito fervorosos que chegaram a criar um certo clima de insatisfação entre os deputados de dizer, gente, precisamos abaixar um pouco a temperatura. Na Câmara Municipal, o senhor tem essa mesma perspectiva de que haverá embates muito duros, do ponto de vista retórico, entre o senhor e as bancadas, especialmente do PL? Olha, depende, porque a gente vai pautar os projetos que são importantes para a sociedade. Ao mesmo tempo que e eu espero que não façam isso, mas nós sabemos que vão, se o PL começar a pautar as pautas reacionárias, pautas retrógradas, nós vamos partir para cima. Tá? Eu me vejo dentro da Câmara como um soldado, em que quando a extrema-direita tenta passar pautas que não são boas para a sociedade, que não são boas para Belo Horizonte, eu vou partir para cima. A gente não pode ter meio termo. Então, esperem de mim, dentro da Câmara, um mandato combativo, mas, acima de tudo, que não combate pelo Pedro, que não combate pela esquerda somente, e não combate só pelo presidente Lula, mas que combate pelas pessoas, acima de tudo. Do ponto de vista de tom e de maneira de se fazer esse embate ideológico que o senhor está dizendo, o senhor vê alinhamento e vê a mesma postura dentro da bancada de esquerda ou mesmo dentro da bancada do PT para esse tipo de enfrentamento? Olha, a nossa bancada é muito qualificada, nós temos 4 vereadores, se for contar com a esquerda, temos as 3 do PSOL também, são 2 bancadas muito fortes, representativas e de luta. Então, assim, cada um tem o seu perfil, alguns mais técnicos, alguns mais de conversar. O meu perfil é de partir para cima mesmo, sendo bem sincero. O senhor deu uma declaração há pouco tempo falando sobre comunicação e sobre a maneira de que o governo Lula deveria se apresentar nessa discussão pública sobre os assuntos que regem o governo. O senhor usou a palavra combativo. O governo, na avaliação do senhor, precisa ser mais combativo? Ele precisa adotar uma linguagem de mais confronto do que utiliza atualmente? Olha, o confronto pelo confronto, absolutamente não. O governo do presidente Lula é um governo de entrega. Você pega qualquer indicador econômico, inflação, desemprego, só melhora. Então, nós temos que ser, sim, combativo contra a miséria, contra o desemprego, contra as pautas que prejudicam as pessoas. Ao mesmo tempo, nós temos que ser, sim, combativo às mentiras. A gente viu no Brasil inteiro uma mentira deslavada do Nicolas Ferreira, que ia taxar o Pix, e de um dia para o outro, o volume do Pix caiu entre 15% a 20% por conta de uma mentira, de um vídeo. Então, quando a gente fala que nós temos que ser combativo, não é o combate pelo combate, é o combate contra a mentira. O que o governo tomou como decisão recentemente de a troca para trazer Sidônio Palmeira para uma secretaria de comunicação, o senhor avalia como positivo? Totalmente positivo. O Sidônio vem numa hora perfeita. O Sidônio é um cara completamente capacitado, tenho bastante confiança que será um ótimo secretário de comunicação, e ele vem numa hora que é urgente. O governo acabou de perceber que ou ele muda a comunicação, ou 26 vai ser muito difícil. E eu falo isso, eu como o maior apoiador do presidente Lula desse Brasil inteiro. Ou o governo muda, dá um cavalo de pau na comunicação, ou 26 pode desistir, gente. E aí, ao mesmo tempo, eu tô na frente disso, porque o meu embate é nas redes sociais também. O que eu puder fazer para poder auxiliar o governo do presidente Lula todos os dias, eu farei e estou fazendo também. O que o governo, na sua avaliação, vereador, não faz necessariamente e que o seu estilo de fazer política, repito, combativo, como o senhor mesmo classificou, pode fazer? O governo deve usar que tipo de linguagem na rede social que não faz hoje na sua avaliação? Uma linguagem, sim, simples, direto ao ponto, falar a língua do povo. Não tem que falar um negócio difícil, uma imagem muito bem editada. Não, gente, passou já. Academia nós deixamos para os professores, para os técnicos. Governo é comunicação, é política. A imagem e as informações que o presidente quer repassar, ele tem que repassar para que as pessoas entendam. Então, a comunicação hoje, tanto do partido, tanto do governo, tem que ser direta, simples, de fácil acesso, para que o presidente fale e as pessoas ouçam, sem demorar muito, sem uma linguagem muito institucional, formal. Tem que ser algo mais rápido, dinâmico. É isso que nós precisamos.
Deixa eu agora tratar de uma proposta que criou uma celeuma nas redes sociais, quando o senhor tratou, olha, deveríamos ensinar nas escolas algo relacionado a anti-fake news. Como é que o senhor avalia que isso deva ser feito? Como é que a proposta delineada pelo senhor se insere na lei de diretrizes e bases? Quer dizer, o senhor quer enquadrar isso, é dentro de uma disciplina, é optativa, não é optativa? De que maneira o senhor pretende fazer isso levado à frente? Olha, para quem está fora do assunto, nós protocolamos na semana passada um projeto de lei que vai implementar em todas as escolas de Belo Horizonte, e nós estamos expandindo isso para o Brasil inteiro, em contato já com vereadores de todas as capitais para poder expandir isso para o Brasil inteiro. O projeto é a PL do ensino anti-fake news, para que em todas as escolas municipais sejam dadas matérias específicas para poder formar os alunos, formar nossos jovens, não politicamente, mas com pensamento crítico. Isso não diz respeito à esquerda ou à direita. Distinguir uma informação verídica de uma falsa não diz respeito à ideologia partidária, mas diz respeito à formação técnica dos nossos jovens. Ensinar para eles pensamento crítico, ensinar para eles como que você difere uma notícia verdadeira por meio da busca das informações, por meio das fontes que diferem ela de uma verdadeira para uma falsa. Isso aí não é ideia do Pedro Rousseff maluca, não. Isso aí, vários países europeus, do norte europeu, como a Finlândia, já aplicam há anos, e é uma metodologia que dá certo. Existem vários rankings que verificam qual que é a qualidade do pensamento crítico da população e o quanto que essa população ela aceita as fake news ou não. Por óbvio, o Brasil, por conta dessa formação, estamos nos últimos lugares. Ou seja, quando alguém repassa uma notícia mentirosa, a população tende a acreditar. Ao mesmo tempo, nesses países como a Finlândia, em que se foi aplicado o ensino anti-fake news, está em primeiro e segundo lugar, onde você pode colocar para os jovens uma mentira, pode ser a mais deslavada de todas. O jovem vai identificar claramente e vai saber, isso aqui é mentira. O que nós queremos fazer e faremos em Belo Horizonte, tratei ontem com o presidente Juliano Lopes sobre essa pauta, não é sobre PT, não é sobre esquerda, não é sobre ideologia nenhuma, gente. É só para poder ensinar para os nossos jovens, para as próximas gerações, como que você não cai nessas ciladas de falarem para você que o Pix vai ser taxado e basta checar uma, duas informações no Google mesmo, que você percebe que não tem nada de verdade isso. E qual foi a recepção do presidente da Câmara a esse tipo de assunto? Tem alguma garantia de que ele poderá ser pautado logo no início da retomada dos trabalhos, vereador? Eu tenho um elogio muito grande a fazer ao Juliano, que além de ser um grande amigo meu, o Juliano foi eleito agora para ser um presidente, segundo ele mesmo, e espero que seja assim, democrático, que vai atender as questões do PL, que eu vou ser contra, obviamente, mas que falou para mim que vai atender também as questões do PT. Então, essa pauta mesmo, o presidente ficou de analisar e vamos pautar mais para frente, com certeza. Quando eu trouxe aqui na semana passada um dos vereadores do PL, o vereador Ville, ele falava sobre uma intenção que o partido tem, pelo tamanho da bancada que foi eleita, de ocupar espaços em várias das comissões, para ter alguma maneira de ou barrar propostas que ele considere inadequadas ou que o grupo político dele considere-as assim. Você acha que o PT, a bancada de esquerda, precisa fazer algum movimento de contraofensiva a isso, ou seja, não ter esses mesmos espaços? E como é que está essa negociação com o presidente Juliano Lopes para a ocupação de espaço do partido dentro da estrutura de comissões da casa? Olha, o PT hoje dentro da Câmara é a segunda maior bancada, e assim como na Assembleia, assim como na Câmara Federal, a divisão das comissões fica de forma proporcional por meio das bancadas. Como nós temos a segunda maior bancada, eu realmente tenho bastante fé e convicção de que nós temos que estar nas comissões mais importantes, porque a Câmara é isso, é sobre representatividade. Nós somos a segunda maior bancada do maior partido da América Latina, então estar na CLJ, por exemplo, a comissão em que tudo se passa, acho importantíssimo para a gente, porque o PT e o Pedro Rousseff, nós temos bons projetos para Belo Horizonte, mas para isso nós precisamos estar nas comissões certas. Então, eu tenho bastante certeza que o nosso presidente Juliano vai tomar a decisão correta em relação a essas indicações. Entre os temas que o senhor coloca na sua biografia, que está na Câmara Municipal, está a reforma urbana. E a cidade de Belo Horizonte terá uma discussão a respeito do plano diretor. Ela já começou a ser feita no último mandato,
na última legislatura, melhor dizendo, e foi um pouco assodada na maneira com que as críticas a um lado ou outro acabaram surgindo, e o projeto perdeu um pouco de aderência. Qual é a perspectiva de reforma urbana que o senhor quer trazer para a Câmara? É mexer em que áreas da cidade, fazer exatamente o quê? É mudando o plano diretor de que maneira? O que o senhor tem nisso como a sua linha para o mandato? Posso ser bem sincero? Nós temos que mudar tudo. Tá? Mudar tudo. Porque Belo Horizonte hoje, e isso não está saindo da minha cabeça não, Belo Horizonte virou a cidade mais cara do Brasil. Aluguel em Belo Horizonte, isso aí saiu estatística, em Lourdes, Santo Agostinho, o preço do metro quadrado tá mais caro do que Ipanema, Leblon. Como assim, gente? Cadê a praia de Belo Horizonte que justifica esse preço tão alto? Não justifica. E isso é muito causado, sim, por conta de várias reformas que, na minha visão, não ajudaram Belo Horizonte. Então, nós temos que mudar tudo. As pessoas precisam, primeiro, ter onde morar, moradias dignas, que é o meu papel com a articulação com o presidente Lula, que é encher Belo Horizonte de prédio Minha Casa Minha Vida, pegar esses 100 e tantos prédios abandonados do centro e fazer tudo Minha Casa Minha Vida. O povo tem que ter onde morar barato, morar bem. Acima de tudo, morar perto do centro. Como é que o senhor avalia a criação da secretaria dentro da reforma administrativa para cuidar especificamente do centro de Belo Horizonte? Estou chamando aqui de secretaria. O que o senhor acha que precisa ser feito por ela? Que tipo de atribuição tem de ter? Qual é o problema que o senhor vê no centro da cidade hoje? O centro hoje tem 3 grandes problemas. Iluminação, pessoas em situação de rua e segurança. Tá? Com essa nova coordenadoria de hipercentro, eu tenho certeza que nós vamos conseguir trabalhar, né, em cima disso e que a prefeitura vai ter sucesso. Agora, se a gente não resolve de fato esses 3 problemas, Belo Horizonte vai continuar vendo o centro, assim como a gente vem vendo nos últimos anos. Um centro decadente, um centro em que as pessoas param de frequentar, param de ocupar o centro, porque falta serviço, falta espaços de cultura, espaços de lazer. Antigamente, você vai lembrar disso, porque você é um pouquinho mais velho do que eu. Pouca coisa. Um pouquinho só. Mas as pessoas iam para o centro. Sim, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, o centro era povoado. As pessoas ocupavam o centro de Belo Horizonte. Hoje em dia, os comerciantes ficam com medo de abrir depois das 6 horas. Escurece, todo mundo pega a portinha, fecha ela. Por quê? Não tem como, o centro está inseguro. A bandidagem está rolando solta. Como que a gente resolve isso? Vamos lá. Câmeras de segurança. Tá? Porque a câmera, ela é preventiva, mas ela é investigativa. A gente tem que mostrar para o bandido que ele não só, se ele roubar, ele vai ser identificado, mas será preso. A gente não pode compactuar com bandidagem. Tem que ser severo em relação a isso. Segundo ponto, iluminação pública. Espaços escuros, com falta de luz, de fato, dão espaço para que a bandidagem apareça, para que tanto as pessoas, tanto os comerciantes fiquem assustados. Quando você está passando pela rodoviária, por exemplo, né, que eu passo muito lá, você vê que porque está escuro, você passa lá e você não vê quem que está na esquina. Às vezes tem um cara lá com uma arma que pode te assaltar, por exemplo. Então, iluminação pública. E o terceiro ponto é, de fato, trazer as pessoas para poder ocupar o centro. Por exemplo, um questionamento muito simples. Rio de Janeiro, São Paulo, que são capitais importantes, fazem grandes festas. Por que a gente não traz, por exemplo, a Lady Gaga para Belo Horizonte? Belo Horizonte tem sim uma estrutura no centro para poder fazer um grande show, para poder trazer de novo as pessoas para o centro, para poder fazer um evento legal que agrada todo mundo e que, acima de tudo, traz dinheiro para Belo Horizonte. Se nós trazemos um show de uma Lady Gaga, por exemplo, vem gente do Brasil inteiro para poder conhecer a nossa cidade, para poder pagar hotel, pagar comida, pagar barzinho, pagar cerveja, pagar cachaça, pagar tudo. Falta em Belo Horizonte gente e políticos que têm motivação. Belo Horizonte é uma capital maravilhosa. Nós temos que aproveitar o turismo daqui. E já começa o carnaval, que é de fato a nossa maior festa, e nós estamos sendo colocados como a capital mundial do carnaval. Um carnaval democrático, um carnaval que as pessoas vão para a rua por meio dos bloquinhos. É uma coisa muito legal, uma experiência incrível. E fica atento, porque nesse carnaval nós vamos dobrar o número de pessoas na rua. Vai ser muita bagunça, mas vai ser muito bom. O senhor falou em ausência de quadros para fazer
esse tipo de apontamento para a cultura, ou de trazer atrações, como o senhor mencionou, a Lady Gaga. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, portanto, da gestão Fouad Noman. Ela esteve por 2 anos com o prefeito comandando efetivamente a cidade e reeleito. Falta alguma participação, por exemplo, do PT dentro dessa estrutura para esse tipo de evento como o senhor está propondo? O partido tem que se manter distante disso. Que avaliação o senhor tem sobre como a relação de cultura e a gestão do prefeito Fouad é feita? Olha, a gestão do prefeito Fouad, na minha avaliação, é um governo muito positivo, um governo que avança. Agora, com o prefeito em exercício, Álvaro Damião, tenho bastante confiança também na gestão dele. E eu tenho a certeza de que o PT tem que participar da prefeitura. Não adianta a gente só ficar criticando. Nós temos que fazer política, e política dentro da prefeitura. Não pelo Pedro, não pelo PT, mas pelas pessoas. Quando a gente só critica, que é o que o Nicolas Ferreira faz. Só critica, só faz mentira. Para você, população, não ajuda em nada. Quem ajuda mesmo é quem está fazendo pelo povo, quem está colocando bons projetos, quem está com boas ideias para as secretarias, para os ministérios. Então, o PT tem que estar dentro da prefeitura, não só pela importância da nossa bancada dentro da Câmara, mas porque nós temos bons projetos para Belo Horizonte. O senhor vê a abertura do Poder Executivo, seja do prefeito atual Álvaro Damião quanto do prefeito Fouad, para a entrada, para a ocupação de um espaço na secretaria do PT? Com certeza. A gente não chegou a avaliar ainda, até tive recentemente com o prefeito em exercício Álvaro Damião, mas nós não temos a resposta definitiva ainda para onde o PT vai e como que a gente pode trabalhar junto da prefeitura para poder melhorar a cidade, de fato. Em fevereiro desse ano, o Partido dos Trabalhadores terá um encontro com prefeitos eleitos para tratar de políticas públicas e de temas relacionados ao partido. E, inevitavelmente, também tratará das eleições, as de 2026 que virão e as que passaram. No Legislativo, o PT conseguiu resultados expressivos e é possível medi-los em Belo Horizonte com a sua chegada da vereadora Luísa Dus, com a ampliação da sua bancada. Na Câmara Federal isso também aconteceu, mas no Executivo não tem sido na mesma proporção. O foco do partido em 2026 precisa ser de que maneira? É ajudar o presidente Lula de toda e qualquer maneira ou já tem que se preparar pensando em próximas eleições para prefeituras? Não, eu acho que é uma coisa de cada vez. Daqui a 2 anos, não. Ano que vem, aliás. Ano que vem já. Quando está começando? O nosso foco é um só. Reeleger o presidente Lula. Não adianta eleger deputado, não adianta eleger senador se a gente não reeleger o presidente Lula. Tá? A reeleição do presidente Lula será a última eleição dele, então é talvez a eleição mais importante que o Brasil já viu. A gente viu agora a recente posse do Trump nos Estados Unidos, e o que a gente pode conviver no Brasil é exatamente isso. Se o presidente Lula perde para alguém da extrema-direita, o Brasil vai ser terra arrasada pelos próximos 4 anos. E digo mais, o meu medo não é só o Brasil virar terra arrasada, assim como no governo Bolsonaro virou, com as pessoas passando fome, todo mundo viu isso, 30 milhões de brasileiros passando fome, na extrema pobreza, miséria, com fila de sopa de osso, de pele de galinha, porque não tinha comida. Não só a questão sanitária, de saúde, que um presidente não comprava vacina, que é o básico. O meu medo com esse pessoal não é só sobre destruir o Brasil, mas é para literalmente colocar uma ditadura. Ou você acha mesmo que se um Bolsonaro da vida não voltar, a primeira coisa que ele faz vai ser fechar o STF? Vai ser a primeiríssima coisa. Então, quando eu falo, gente, que nessa eleição do ano que vem, ou você tem lado, que é o lado da verdade, da democracia, não é Lula, não é PT, é Brasil. Ou você está do outro lado, que é literalmente defender um possível presidente que não é democrático, que está aí para poder fechar as instituições e talvez até fechar o Congresso. Então, no ano que vem, nós temos apenas 2 opções. Ou nós votamos pela democracia e pelo Brasil. Não é pelo Lula, não é pelo PT, veja bem. É pelo Brasil. E o outro lado é para poder ter uma terra arrasada no Brasil por pelo menos os próximos 4 anos. Vereador Pedro Rousseff, eleito para o seu primeiro mandato neste ano de 2025 na atual legislatura da Câmara. Muito obrigado por estar aqui conosco no Café. Até uma próxima oportunidade. Todo mundo que passa aqui, a gente sempre estende o convite. Volte, porque queremos discutir mais de Belo Horizonte também. Muito obrigado. Vai ser um prazer e um grande abraço para todo mundo que ouviu a gente.